pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic e hoje a gente vai falar sobre o episódio 8 de Vampire Academy, que assim, achei bem ruim esse episódio, então já se preparem, pois vou reclamar de muitas coisas aqui. Vamos conversar sobre cada um dos pontos desse episódio com spoilers, então se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal para não perder os vídeos de Vampire Academy toda semana, se você tá acompanhando a série, e também outros conteúdos sobre filmes e séries aqui do canal. Bom, gente, é isso. Eu não gostei desse episódio. Eu acho que a série, ela teve uma meiuca muito boa. Entre os episódios 5 e o 7, eu tava genuinamente achando os episódios muito bons, mesmo tendo uma farofada aqui e ali, a gente tava relevando, eu pelo menos tava relevando. Mas esse episódio 8 aqui, eu achei que a série começou a se perder e a voltar a fazer algumas coisas que já aconteceram antes, só que tudo muito junto nesse episódio. Então a gente teve dramas excessivos, meio que colocados de forma desnecessária, ao meu ver. Algumas informações um pouco jogadas, um pouco mal explicadas. Soluções que vieram do além, sabe? Então eu achei realmente esse episódio bem ruim. A narrativa, a montagem, tudo. E me preocupa muito qual caminho a série vai seguir daqui pra frente, porque realmente eu acho que a Julie Plec, ela tem um estilo muito específico de contar histórias. E esse episódio aqui foi dirigido por ela, inclusive, então se esse é o caminho que ela quer seguir com essa história, eu não sei se eu vou ficar feliz com o fechamento dela daqui 2 semanas. Mas começando a falar sobre o episódio em si, queria começar falando sobre um dos nossos casaizinhos, que é Mia e Meredith, que estavam bem, tava tudo certo, 2 episódios atrás tava tudo bem. Semana passada elas não apareceram e essa semana elas já se desentenderam. E aí eu fiquei tipo, gente, por quê? Eu acho que algumas coisas que acontecem nesse episódio poderiam simplesmente ter sido desenvolvidas com o tempo. Mas parece que as coisas só precisam acontecer do nada porque sim. E uma dessas coisas pra mim foi com certeza a relação das duas, que pra mim não teve justificativa delas já se desentenderem tão rápido, sem a gente nem ver isso acontecendo, sabe? Umas coisas que é muito falta de comunicação, isso generalizado em vários personagens. Mas aqui com a Mia e com a Meredith foi muito isso, né? Tipo, a Mia tá ajudando o pai com o lance de ser rei e tal, e aí a Meredith já supõe que a Mia voltou a ser a Mia de antes e tal, sendo que uma simples conversa talvez resolveria isso. E quando a Mia tenta falar com ela já fica, porque você tá aí com os reais, blá blá blá. Tipo, gente, pra que essa briga, né? Pra quê? As personagens já mal apareceram e aí quando aparecem, separou as meninas. Eu achei meio besta, uns drama bobo, assim, sabe? Que não tem justificativa. Indo para outro casal, vamos falar de Lisa e Christian. Ai, gente, esses dois nesse episódio, como me irritou. Primeiro de tudo, eu não queria que Lisa e Christian se casassem nessas circunstâncias, né? Não é legal. Não seria uma coisa bacana. Esse lance do casamento da Lisa vem me incomodando já há muito tempo, desde que isso foi colocado. Porque nos livros tem um plot que é exatamente isso, que ela precisa ser elegível, né, pra fazer parte ali do conselho. E não é casamento a solução, então eu queria muito que eles tivessem seguido o plot dos livros, mas eles resolveram colocar esse lance do casamento aqui, que fica esse vai e não vai, né? É o Jesse e não é o Jesse, é o Christian e não é mais o Christian. Então eu não sei se no final das contas eles vão realmente cair com o casamento e trazer a trama que tem dos livros, mas a essa altura do campeonato, se eles trouxessem a trama dos livros, eu ficaria, tá, então por que a gente teve toda essa palhaçada de casamento até agora, né? Mas enfim, mesmo sendo, obviamente, uma coisa muito chata ela casar com o menino porque ela precisa, ela ainda assim vai lá e fala, Christian, vamos casar. E aí eu tenho 2 problemas com isso. Primeiro é o Christian em si. Eu acho que agora que a gente tem 8 episódios pra poder analisar, eu consigo chegar à conclusão de que eu não gosto muito desse Christian da série. Eu acho que ele entrega muito bem toda essa parte meio sad boy, meio pária da sociedade. Só que o Christian, nos livros, ele também é super engraçado, sarcástico. Ele vive batendo de frente com a Rose. Ele tem uma personalidade bem forte. E eu acho que a série não tem isso. Eu acho que esse Christian, ele é muito mole. E isso tá me deixando muito chateada. E o fato dele ter aceitado esse casamento sem pestanejar me deixou muito incomodada, porque não me sai da cabeça que o Christian dos livros não aceitaria sem pensar um pouco, sem questionar, sabe? Eu acho que ele tá muito tipo, ai, Lisa, você é perfeita, você é tudo, eu faço tudo por você.
E eu não acho que o Christian de verdade é assim. E a outra coisa que me incomodou dele ter aceitado e esse casamento começar a ir andando pra frente, porque eu acho que a série, pra mim, a série não construiu esse relacionamento dos dois de uma maneira tão forte que justificasse ele aceitar o casamento assim tão rapidamente, né? Porque estamos falando de casar com uma pessoa e eu não acho que a gente vê o suficiente desse amor dos dois. E também a passagem de tempo da série não deixa claro, tipo, há quanto tempo eles se conhecem. Aparentemente, nos meus cálculos, eles se conhecem o quê? Há 3 meses, sei lá, alguma coisa assim. Então, pra mim, é muito pouco. Então, eu acho que falha dos dois lados, né? Tanto na questão do Christian em si, quanto do relacionamento dos dois. Mas, bom, ele aceita, né, casar com ela, e aí ele dá o aviso, tipo, olha... Tem a questão dos meus pais, eles são estrigói, eles estão atrás de mim e tal. É bom você saber disso, porque isso pode te colocar em risco e tal. Mas ela segue em frente, mesmo assim, começa a fazer todos os processos, os ritos. Ela fica muito chateada com o fato de não estar mais falando com a Rose, como ela queria a Rose nesse momento. E ainda assim... Nada disso impede ela de seguir em frente com o casamento. Então, pra mim, quando chegou no final, que aí ela descobre que os pais do Christian estão envolvidos na morte da família dela, naquele acidente, e aí sim ela fala: ah, não, é melhor não, eu quero que meu casamento com você seja uma coisa alegre e feliz. Eu fiquei tipo, gente, por que a gente teve tudo isso, sendo que tinha vários empecilhos para esse casamento desde o começo do episódio? Então, eu não gostei de como foi feito toda essa questão dos dois. Apesar de eu ter achado muito bonita, por exemplo, a cena da Alyssa falando pra ele, né, que ela sempre imaginou o casamento dela e mesmo sem saber quem seria o noivo, ela sabia que a Rose estaria lá. A trama, de uma forma geral, não me agradou. Eu acho que se fosse nesse momento que ela falasse, puxa, isso aqui tá errado, eu não deveria estar casando com você só por conveniência, eu não deveria estar fazendo isso sem a Rose, aí eu entenderia. Mas, tipo, a gente passou por várias coisas e aí só no final que ela vai e decide que não. Eu achei meio besta, assim, sabe? E outro ponto que eu achei terrível desse episódio tem a ver, né, com essa descoberta aí da Rose e da Alyssa do envolvimento dos pais do Christian no acidente. Gente, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai usar aqui um negocinho pra poder viajar na nossa memória. Que negocinho é esse? Como que ele funciona? Ninguém explica. Aí, pra completar, quem trabalha nesse esquema aí, quem tem acesso a essa droguinha aí, é a Silver, que é a mina do Jesse lá, que é prostituta de sangue, não sei o que e tal. De onde a Silver tem quantos jobs, gente? Por que ela tem acesso a esses negócios? Ela é dona desse bagulho? É um hobby dela? Ela desenvolve essas droguinhas aí? Como que isso não se explica? Não se explica. Como que funciona? Vocês têm que falar em voz alta. Por quê? Não, nada faz sentido. Eu fiquei muito irritada nessa cena. Tiraram essa solução, assim, com o perdão da palavra, do cu. E não explica pra gente como que o bagulho funciona. Eu fiquei muito incomodada. E, tipo, a Silver é uma personagem que tá aparecendo aí. Ela se envolveu com o Jesse. Por que a gente não viu alguma cena dela com o Jesse usando alguma parada? Ela falando que ela tem acesso a coisas, né, que causam efeitos na cabeça das pessoas. Pra gente ter essa informação guardada, pra quando chegasse agora, a gente falar: ah, não, mas a Silver falou que ela tinha umas paradas assim, por isso que isso tá acontecendo agora. O bagulho é jogado do além. Eu achei péssimo, 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 péssimo. Eu imagino que a Alyssa, que tava recebendo aquela coisa, né, aquela perseguição do Andre falando, você tem que se lembrar, você tem que se lembrar, você tem que se lembrar. Por que ela não conseguiu essa solução antes pra lembrar do acidente, por exemplo, né? É tudo muito conveniente, é tudo muito porque sim. Então eu acho que é um roteiro muito mal escrito, né, quando as coisas... Você não consegue linkar uma coisa na outra, sabe? Tipo, tem que acontecer agora, porque tem que acontecer agora. E vai acontecer desse jeito, porque é o jeito que tem, sabe? Então eu achei péssima essa parte também. Mas aí a gente tem as peças começando a se encaixar nessa questão dessa conspiração Strigoi, né? Que tem a questão dos Strigoi estarem se unindo mais, né? De estarem se organizando. A gente teve o ataque em St. Jude's. A gente teve o fato de que eles desativaram, né, os escudos de proteção para poder entrar lá para fazer o ataque. A gente tem o fato de que alguém tá entregando esses presentes pro Christian e eles começam a encaixar essas peças. E aí tudo aponta para Jesse Zeklos. Achei muito nada a ver isso. A cena do Christian indo lá confrontar ele, gente, vergonha alheia pura. Achei muito ruim.
mas ele pensa 10 segundos, um pouquinho mais, e aí ele se toca que é a Diane, que é a fornecedora de sangue dele, que deve estar conectada a isso, já que ela sabia da Alice e do Christian desde o começo e tal, e ela sai de lá do Dominion e etc e tal. Eu já tinha falado isso, eu não sei se foi semana passada ou na outra, né, acho que eu tava desconfiada dela, então realmente tudo se encaixou agora, só que ainda falta, né, a motivação. Por que que os pais do Christian querem dar um fim na família da Alyssa? Por que que os pais do Christian estão formando esse plano? No caso, nos livros, os Strigoi, como eu já falei várias vezes aqui, eles não são esses zumbizoides que a série fez, né? Eles são racionais. Eles só não se organizam por uma questão de, tipo, de não se darem bem e tal. Só que, eventualmente, eles começam a realmente mirar em derrubar as famílias reais, né? Da realeza Moroi. E os Dragomir são os mais atacados porque é uma família muito frágil, porque a Alyssa é a única Dragomir que tem. Então por isso que ela acaba sendo um alvo muito mirado, né, muito atingido ao longo dos livros. Já na série eu acho que eles vão querer buscar uma outra justificativa, já que eles estão colocando os pais do Christian envolvidos nisso. Então tem uma questão mais pessoal aí do que é nos livros, mas vamos ver qual que vai ser a justificativa. Mudando de assunto, vamos falar de Viktor Dashkov, que eu acho que talvez tenha sido o ponto mais interessante desse episódio pra mim, apesar de que eu acho que ainda foi feito de uma maneira meio ruim. O personagem, ele tá seguindo um caminho um pouco mais interessante do que as outras coisas desse episódio. A gente começa o episódio vendo que ele pagou uma galera lá pra se livrar do corpo da humana que a Sônia matou, e para manter, né, em segredo o que aconteceu com a Sônia. E ele mente para a própria família, ele não fala pro marido e não fala pra Mia o que aconteceu com a Sônia. Ele fala que ela ficou lá, que ela tá muito triste, que ela tá se recuperando, ela ficou lá no hotel vivendo a vidinha dela. E eu achei isso muito suspeito, assim, né, o fato dele ter tomado essa atitude muito questionável em prol de, no meu ponto de vista, proteger a imagem dele e não causar um outro escândalo que iria prejudicar o caminho dele pra coroa. Então, como eu falei na semana passada, eu acho que a gente tá vendo o Viktor caminhar pra um lugar de vilão, né? Ou, no mínimo, um anti-herói que toma atitudes bem ruins em prol do bem maior, né, como ele sempre fala. E aí a gente tem os tais dos testes, né, esse torneio aí que vai decidir quem vai ser o próximo monarca, que eu achei bem pobrinho, assim, eu acho que nos livros foi um pouco mais legal e também foi muito corrido, tudo aconteceu tudo muito junto. Nos livros as coisas foram um pouco mais espaçadas e eu acho que mais interessantes. Então o primeiro teste envolve o uso dos elementos, e aí a gente nem vê esse teste acontecendo, a gente só vê ele no final já, e o Viktor lá cansado e a Tatiana vencedora. É claro que, assim, faz sentido, a gente sabe que o Viktor tá doente, a gente entende por que que ele perde, mas a gente nem tem a oportunidade de assistir esse teste acontecendo. Já o segundo é um teste por combate, e aí os dois precisam escolher campeões para representar eles no ringue, e óbvio que eles vão escolher Dampiros, né, porque mais uma vez é os Moroi usando os Dampiros em benefício próprio. E aí a gente tem essa luta muito intensa entre Rose e Dimitri, já que o Dimitri é o campeão escolhido pela Tatiana, que eles começam a ter uma amizade lá que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, e a Rose que se voluntaria, né, fala pro Viktor escolher ela, porque ela iria conseguir derrubar o Dimitri. Viktor ganha, porque a Rose ganha, e o desempate é no terceiro teste ali, que é um teste que eles vão para um sonho, né, e eles precisam encontrar lá uma resposta para uma pergunta que é o que um governante precisa possuir para ser um bom governante para os seus súditos. E diferente do lance da Rose da Alyssa lá, né, andando nas memórias, aqui é bem explicado o que eles estão colocando na boca dos candidatos a monarca, como que funciona, né, que é o sangue lá do Vladimir, misturado com magia, que causa esse efeito. E aí quem saísse primeiro do devaneio com a resposta certa seria o vencedor, e quem dá a resposta é o Viktor, que o monarca, né, o governante, não tem que possuir nada. E isso é diretamente tirado dos livros. Quem dá essa resposta, na verdade, é Dona Vasilissa Dragomir. Então tiraram um negócio muito especial da Alyssa e deram pro Viktor, mas tudo bem. E até depois o marido do Viktor, né, o Robert, ele comenta tipo, então o governante não tem que ter nada, não sei o que. E a Mia, não, ele não quis dizer literalmente.
Mas, de novo, são esses passos que a gente vai observando do Victor, do fazer sacrifícios para fazer o que é certo e tal. E ele fala que a Sônia ligou pra ele antes e falou que tudo valeu a pena. Então eu acho que o Victor, ele tá com um pezinho aqui e outro lá, entre fazer a coisa certa e ser realmente um vilão, tipo... Ele tá, depois de tudo que aconteceu com a filha dele, ele ainda tá lá, tipo, não, mas eu preciso vencer isso aqui e tal. Então, é uma situação bem complicada, bem difícil. E aí a gente tem o grande choque no final, que é a Tatiana expondo pra todo mundo que a Sônia, na verdade, se tornou uma strigoi e que o Victor é culpado por isso. E eu achei meio tosquinho, né, o jeito que foi feito, tipo, como que a Tatiana encontrou ela, quando que foi isso, quanto tempo passou... Por que ela tinha que colocar a menina numa gaiola lá e expor pra todo mundo? Tipo, de novo, eu acho que a série quer fazer certas coisas sem dar o devido desenvolvimento pra essas coisas, sem construir bem o terreno pra poder colocar informação, sabe? Eles só colocam as coisas uma em cima da outra e a gente que lute pra entender, sabe? Obviamente, eu acho que a Tatiana foi super escrota e tal, e ela gosta de ser escrota publicamente, né, e humilhar o Victor na frente de todo mundo, só que eu acho que só faltou um pouco de justificativa do porquê as coisas aconteceram desse jeito, dessa forma. Porque há quanto tempo ela sabe dessa informação da Sônia? Ela não poderia ter usado isso de uma outra forma? Tinha que ser esse grande espetáculo na frente de todo mundo? Então parece que a série tá sempre indo pro lado mais dramático, mais exagerado, só pra causar. O que nos leva para o quê? Rose, Dimitri e Tatiana. Gente, o que foi este surto? Eu fiquei muito irritada e eu tenho certeza que muitas outras pessoas também ficaram incomodadas com essa questão. Eu acho que a coisa começa ok, né? A Rose e o Dimitri estão afastados, eles... né, enxergam caminhos diferentes, tal, até aí show. E aí a gente vê o Dimitri com esse dilema dele sobre o dever, sobre a fé, que eu acho super válido, acho que faz sentido com o personagem, a gente falou isso bastante na semana passada. Mas aí a gente tem a questão dele ficar de amizade com a Tatiana. Pra mim, a coisa foi do nada e eu não acho que foi bem construído. A gente teve uma única cena dos dois interagindo já faz vários episódios, se não me engano foi entre os primeiros 4 episódios que eles interagem em um bar, inclusive. E aí agora eles são, tipo, nossa, super colegas da fé, porque ele é super religioso, ela também, e eles super, nossa, a gente vamos galera religiosos. E aí eu fiquei tipo, tá, beleza, vamos ver pra onde isso vai dar. E eu acho que pra onde deu tão rapidamente, já no mesmo episódio, pra mim foi uma coisa mal feita, mal construída. A série poderia ter colocado mais interações dos dois em episódios anteriores, mostrar que eles já têm isso em comum, pra ficar uma coisa mais bem trabalhada. Porque eu até entendo o fato do Dimitri querer lutar por ela, porque ele tá nesse conflito, né, no que ele acredita e querer fazer o que é certo. Mas, ao mesmo tempo, eu me questiono, ele não sabe das coisas que a Tatiana tá fazendo? Do envolvimento dela na questão de terem colocado Strigoi no treinamento lá dos vampiros que causou a morte do Mikhail? Ele até questiona um pouco a Tatiana quando eles se encontram na igreja de existe amizade entre vampiros e Moroi na sua ideologia, mas parece que isso fica meio jogado e não tem peso nenhum pro Dimitri, mas pra mim, o fato dele ter beijado ela no final foi o que estragou 100%. Eu poderia passar um pano pra série e falar, não, tudo bem, isso tá coerente com os ideais do Dimitri, apesar de um pouco apressado, mas o beijo, pra mim, não tem nada a ver com o caráter do personagem. De novo, é o drama pelo drama. É pra causar, é pra deixar o público raivoso de meu Deus, como assim o Dimitri beijou a Tatiana, barará. E enfim, quando a Rose descobrir isso também vai ser outro drama. Pra quê? Eles já não têm drama o suficiente, eles já não têm um conflito intenso o suficiente. Puta, o dilema deles, eu acho que é tão mais forte do que você beijou a Tatiana, que é uma pessoa péssima, sabe? E aí, enquanto isso, a Rose, durante esse episódio, ela tá sofrendo muito, porque ela tá longe da Lisa, ela tá longe do Dimitri. E aí, no final do episódio, ela toma uma decisão que eu acho que, ao mesmo tempo, que faz sentido com a personagem, também é um pouco questionável. Que ela decide que ela quer ir embora, que ela quer fugir, que ela não aguenta mais aquele lugar. E eu acho que isso tem muita coerência com tudo que a personagem tá passando e com esse instinto dela de ter atitude realmente
e de bater de frente. Que é até uma coisa que o Dimitri pontua, né? Que pra ela é mais fácil porque ela sempre se viu nessa posição de que ela pode tomar essas atitudes, né? E ele não. Mas aí eu acho que o timing dela decidir ir embora e a forma como ela faz eu achei um pouco estranho, porque ela acaba de descobrir que os pais do Christian estão envolvidos no acidente da família Dragomir. E ainda assim ela fala, ai, Lisa, quer saber? Cada uma vai pro seu lado, eu vou resolver minhas coisas, você resolve as suas. E eu acho que isso não é muito do feitio da Rose, eu acho que talvez ela diria, olha, tá tudo uma merda, vamos tentar resolver isso, vamos tirar esse problema do nosso caminho e aí depois a gente vai ter que se resolver, cada uma no seu canto. Eu não sei se a Rose, que eu conheço, deixaria a Lisa jogada, mesmo com essa situação bem grave que todo mundo tá sabendo, tipo, olha, esses caras tão cercando o Christian, eles fizeram isso de propósito e a Rose, quer saber? Dane-se, eu vou cuidar da minha vida. Eu não acho que isso faz muito sentido com a personagem. Faz sentido ela querer sair de lá, mas eu acho que o timing, o momento, é um pouco errado, é um pouco fora. E aí, obviamente, né, que quem tá lá pronto para seguir a Rose para onde ela vai? O Mason Ashford. Então ela e o Mason dão um beijo lá e tal, e eu acho que no próximo episódio a gente vai ver realmente eles se virando fora dali. Agora, pra onde eles vão e o que vai acontecer, eu não sei. Tô bastante curiosa pra ver como que isso vai funcionar, como que a Lisa vai lidar, porque agora ela também afastou o Christian, afastou a Rose, sobrou quem? Será que ela vai atrás do Dimitri por ajuda? E o Adrian, né, que desde o episódio passado foi-se embora. Será que ele volta pra fazer alguma coisa? Será que a Lisa vai, no final das contas, resolver casar com alguém rapidamente pra poder ter a sua voz lá no conselho? Acho que tá tudo muito, né, jogado pro ar agora nos momentos das informações e vamos ver como que essas peças vão se encaixar no próximo episódio e especialmente, né, qual que vai ser a reação da galera em relação à informação lá de que a Sônia virou uma Strigoi, o que vão fazer com ela, porque eu imagino que o instinto da galera seria eliminar essa Strigoi da nossa vida, né, então vamos ver como que tudo vai suceder semana que vem. Eu espero genuinamente que seja um episódio melhor do que foi esse. Eu realmente não gostei desse episódio. Eu achei bem qualquer série, bem qualquer coisa. Mas é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio, se vocês gostaram de coisas que eu não gostei. Enfim, vamos trocar ideia aqui. E não deixa de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Faltam mais 2 semanas de Academia de Vampiros. Eu vou estar aqui comentando até o fim. Agora a gente vai até o final com essa série e vamos ver o que vai acontecer aí nesses momentos finais dessa primeira temporada. Vamos torcer para que seja para o melhor. Então eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!